Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam bem-vindos à nossa programação, é uma alegria ter você conosco, muito obrigada pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, porque para nós é sempre muito gostoso, né, Mirtes? É sempre um prazer, são assuntos interessantes, assuntos que despertam na gente a vontade de conversar com o outro, conversar com você, converse aí com seus queridos, né? Participe, né, Mirtes? Hoje nós vamos falar sobre a mulher que teme ao Senhor. E já vou avisando você, homem que está nos ouvindo, que é um assunto que interessa a você também. Porque daí é uma maneira melhor de você conhecer a mulher que você tem na sua casa. Seja sua esposa, filha, né, mãe, irmã, seja lá o que for, né? Porque essa é um desejo de Deus a respeito de mulher. A mulher que teme ao Senhor é a mulher que Deus acha bonita, tá? E eu já quero te falar que eu podia ter dado outro nome. A mulher que teme ao Senhor, eu poderia ter dito assim, a mulher que reverencia o Senhor. Porque a palavra temor, na nossa língua portuguesa, ela é sinônimo de medo, né? Contém, né? O temor contém o medo. Porque à medida em que você ama a pessoa, que você reverencia, que ela tem um certo poder sobre você, como Deus tem sobre nós, né? Um amor, a gente tem que estar entregue a essa pessoa e confiar, né? Deus a gente confia totalmente. Então isso requer um temor, requer amor, requer respeito, né? Requer que a gente tenha medo de fazer algo errado, que é o errar o alvo, né? E nós falamos sobre isso porque está contido na Bíblia. Deus deixou um modelo de mulher que ele se agrada, que ele acha bonito. É a mulher de Provérbios 31. A gente não vai exaurir isso, a gente já fez outras vezes, né? Mas é lá em Provérbios 31, no verso 30, que está contido a palavra temor. Porque diz assim, a beleza é enganosa, a formosura é vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será elogiada. Então, a mulher que agrada ao Senhor é uma mulher que o reverencia, né? Então, embora falando que a beleza é enganosa, a formosura é vaidade, a gente não está falando para a mulher cair no relaxo, né? Isso, porque a beleza é Deus, né? Quando criou tudo, o universo, a natureza, o belo. Eu gosto dessa ideia da transformação do sofrimento na beleza da pérola, né? Que vem de uma coisa que... Então, a beleza sim é de Deus e ele fez a mulher bonita. Agora, o que a gente acho que fala ali, a vaidade, é a fixação nisso aí, né? Você esquecer o resto todo do contexto que nos eleva a alma, que nos faz amadurecer e ficar preso na vaidade que é passageira, né? E assim, a sensação do belo, como eu digo assim, o belo você está bem. A gente está sempre bonita, e toda mulher quer ser bonita, mas você está bonita quando você se sente bem. Então, você, assim, eu digo, no exterior mesmo, sim, né? Porque tem uma fala, né, que o coração em paz, a mulher, ou a pessoa, inclusive, né, que está em paz, que tem os seus valores, a tranquilidade, a formoseia o rosto, né? Quer dizer, você fica linda dentro do que cada um tem as suas características, uma vez que você está em amor, em harmonia consigo mesmo e com Deus, né? Mas o importante mesmo, queridos, é você ficar... saber que esse significado, apesar de ser um significado forte, temor, temer a Deus não é ter medo dele, sim, tá? Sim. Porque se eu tivesse medo de Deus, eu não me aproximaria de Deus. A gente se afasta de quase tudo que a gente tem medo, né? Sim. E a ideia aí é o temor e temer em errar o alvo, né? E fazer a coisa errada do que Deus nos deixou como princípio, né? E obediência
tem alguma coisa com o temor, né? Se eu obedeço, se eu me entrego, se eu reverencio, eu quero realmente estar próximo de Deus, né? 1 João 4,18 vai dizer assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, a gente tem que tirar realmente da nossa cabeça que este temor a Deus, a mulher que teme ao Senhor não tem nada a ver com medo, que faz as coisas, que até obedece por medo, né? A gente falou assim, por exemplo, Adão, quando desobedeceu, o primeiro sentimento que bateu nele foi medo. Ele foi se esconder para não ser confrontado. Confrontado, exatamente. Tem uma palavra muito interessante que é o tormento, né? O medo, quando fora de lugar ou não no contexto, como nós estamos falando, de temer e reverenciar a Deus, é esse tormento, porque ele sabe que fez algo errado, sabe que está fora, ele sabe de algumas coisas, então ele fica naquele tormento, naquele discussão interna, naquele... Não fica em paz de jeito nenhum. Não tem paz dentro de si. E isso sim é um medo ruim, né? Então, temer e afasta de Deus. Então, temer a Deus é respeitá-lo, sabe? E fazer o que ele pede, claro. Temer a Deus, conhecê-lo, é adorá-lo. E principalmente como único Deus, porque é uma ordenança dele. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Desde Êxodo, nos primeiros livros está escrito isso. Então, temer a Deus, quando não ter outros, é ser fiel a Ele, em qualquer situação. E a gente está falando que hoje é uma palavra muito conhecida, tem benefício. A gente está falando de, por exemplo... fidelização, do cliente. Casas comerciais que todo mundo chega e fala: você tem um cartão fidelidade? Quer dizer, significa que você segue a mim, você compra sempre aqui, aí ele te dá um prêmio às vezes, né? Isso, exatamente. Tem aqueles carimbinhos, carimbo, né? Você ganha, quando chegar nos 10 carimbinhos, você tem uma de graça. A fidelização tem a ver muito com credibilidade, com você representar aquilo que você crê, né? À medida em que eu creio muito, eu me sinto representada ali. E olha como é interessante, vale para os dois lados, né? Vale para os dois lados. Eu sou fiel porque eu realmente estou gostando daquele produto, daquele atendimento, daquele serviço que é oferecido, e ele está crescendo e ganhando com isso. Com isso, ganha os dois lados. A recíproca é verdadeira, né? Caminham juntos, né? Agora, essa ordem de fidelidade está lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 19:9 diz assim: deu-lhes ordem, dizendo: andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Como é a nossa pauta, eu vou repetir para você gravar bem. 2 Crônicas 19:9. Andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. É ordem, gente. Sabe? E ordem, aquele que nos criou, que está no controle, você tem que obedecer. Né? Meu marido, que é militar, ele sempre diz que no quartel a máxima é essa: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Mas, a respeito de temor, tem mais coisas ainda que são muito interessantes na palavra e que a gente deve olhar, o que vai caracterizar uma mulher que teme ao Senhor. O Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, a mulher que teme ao Senhor, uma das qualidades dela aqui é que ela é sábia. Sim. Porque se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas nos dizem... Quando nós falamos de mulheres e mulheres da Bíblia, né? Como é que você vai descrever uma mulher que teme ao Senhor? Eu tenho uma experiência muito engraçada, porque antes de ser cristão, eu tinha uma referência de mulheres cristãs baseada quase que na aparência. Por morar em cidade pequena e tudo mais. Para mim, uma mulher, se você me perguntasse naquela época, é uma mulher que teme ao Senhor, eu ia dar uma descrição daquelas que eu via. É uma mulher que anda
com roupas mais compridas, coberta, é uma mulher discreta, que fala manso. E, na verdade, né, são conceitos, eu dei esse que era o meu, mas tem conceitos, N conceitos, e que não vão mostrar verdadeiramente a mulher que teme ao Senhor. Né? Que tem vários, né? Esse é um deles, né? Que caracteriza. Mas, não, se eu olhar só no físico, realmente não. Não, tem né? outros. Ela pode estar desse jeito que eu falei, falando do mansinho, de saia comprida. Por isso que eu dei o exemplo, Eliane, para saber que a gente se engana. Acha, nossa, essa mulher referencia o Senhor, fala tão calmo, tá tão discreta, obedece. Não, ela talvez obedeça algumas coisas, mas reverenciá-lo, né, implica em coisas que nós já falamos, e principalmente ser sábia. Como é que pela aparência eu vou achar que uma mulher é sábia ou não, né? Em princípio, tendo essas características, pelo menos é uma mulher discreta, elegante, que tem um equilíbrio interno. Não dá para dizer, como não dá para dizer de ninguém, mas algumas atitudes nos fazem ver que a pessoa está no caminho. Outras fazem nos ver que elas estão bem distantes, né? Porque tem essa leitura, né? A gente agora, vê um pouco do outro. A gente tem que olhar para um conjunto maior. Para mim, fala bastante forte o princípio da sabedoria, porque ele é repetido em vários lugares, em provérbios, em salmos, né? Agora por isso que os homens estão nos assistindo, esse se refere a todos. Não é a mulher sábia, mas também é um princípio que se aplica a homens, né? Pois é, mas é que a sabedoria tem várias facetas também, né? Quer dizer, em princípio você vai olhar e vai ver, né? À medida em que você se aproxima e conversa, você vai entender um outro grau, um outro nível de sabedoria que a pessoa tem, né? Se você convive com ela, vai ter um outro nível de sabedoria que você vai aprofundando. Então, eu acho que é um processo e tem várias formas, né? Com certeza a sabedoria está em todos eles. A pessoa não sábia não vai estar mesmo, né? Algum outro conjunto de coisas a respeito da mulher que teme ao Senhor, então a gente viu que ela é fiel ao Senhor, a gente viu que ela é sábia justamente por fazer isso, e uma mulher que teme ao Senhor, eu até acho que porque ela é fiel a Ele, ela o conhece, ela é sábia, ela não é uma mulher que fica ansiosa a respeito do futuro, a respeito do que vai acontecer depois. Eu quis frisar isso porque hoje em dia existe uma preocupação tão grande, né, no nosso meio, no nosso momento, com o amanhã, né, com o depois. E o livro de Provérbios, aqui, capítulo 25, diz assim: a mulher que teme ao Senhor não anda ansiosa em relação ao futuro. Provérbios 31, 25. Né? E não está fácil hoje. Hoje eu acho que essa é uma das coisas que não está fácil. Né? Hoje uma mulher se preocupa até, gente, quando eu ficar mais velha, né? É uma preocupação inerente do ser humano, né? Exatamente. Que precisa ser tratada realmente à luz da Bíblia, né? Então, e quando eu estiver cansado? Porque são todas coisas naturais, como você disse, que vão acontecer. Mas se houver o temor do Senhor e a sabedoria do Senhor, a confiança do Senhor, isso não vai ser motivo de tirá-la da fé e de não acreditar que Deus está cuidando dela, né? Queridos, eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre características da mulher que teme ao Senhor. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e a gente está conversando sobre algumas características da mulher que teme ao Senhor. E é uma conversa boa porque a gente pode olhar para a gente mesma, né, Eliane? E eu acho que essa é um caminhar, né? A maturidade, uma jovem na fé, né, que tem essas idades, ela vai amadurecendo e vai se aproximando de Deus. É um caminho, é um entendimento que vai crescendo. Quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vamos aproximar, porque não se esgota em si, não tem um começo e um fim, né? À medida em que a gente for vivendo, se tiver lá velhinha, nós vamos estar aproximando e vamos estar vivendo e vamos estar amadurecendo. O que, né? que ela precisa para ser temente a Deus? Quais as características dessa mulher? A gente já falou algumas no primeiro bloco e agora vamos para outra. A palavra diz que a mulher que teme ao Senhor reveste-se de força e de dignidade. Seus braços são fortes e vigorosos e ela trabalha. Então essa é uma característica de mulheres que temem ao Senhor, né? Essa força é uma mulher forte. Eu acho que não tem a ver só com força física, né? Não, certamente. Hoje você precisa ter força até para se posicionar moralmente. Sim, né? É a forma de ver a vida, né? Que é uma pessoa que não desanima, não deixa se vencer, vai rompendo, né, com as suas próprias questões e vai caminhando, vai se desvendando, e junto a isso tem ações assertivas, porque não dá para só estar internamente bem. Você tem que agir, cuidar da família. Hoje você né? tem que ser forte para resistir a todos os modismos que fogem da palavra de Deus e que estão colocados como o padrão ideal de mulher. Sim, até sabe? nesse aspecto. Até nesse aspecto, porque se você não for forte, você entra nessa mesmo. Mas todo mundo, né? Não é aquela... Exatamente. Tem que ser forte até para vencer os seus próprios desejos exagerados, né? Como você cair numa cilada dessa da vaidade, como você falou, né, Mirtz? E forte também para, de repente, se um dia não tiver lá muito bem, para você caminhar, fazer mesmo assim, né? E aqui tem, meu Senhor, eu acho que principalmente forte em posicionamento. Sabe por quê? Porque você não vive só dentro da igreja. Às vezes, como mulher, a igreja é a sua comunidade, mas você tem um trabalho secular e no seu trabalho talvez você seja a única cristã. E, de repente, aquela coisa de 10 contra 1, 11 contra 1, quando vem pedir para você uma opinião, olha, nós fizemos um abaixo-assinado aqui, né? Todo mundo aqui é a favor do aborto. Gente, você precisa ser muito forte para se posicionar nessa hora. Para posicionar contra, né? Para abrir e falar seus valores, né? Realmente tem que ter uma força, uma convicção e uma habilidade, porque num trabalho você não vai se dispor com 10 pessoas. E não ter medo disso, né? De não temer. É claro que sempre vai haver, às vezes, um diferencial. Você vai ser chamado de crentinha, de maneira pejorativa, né? Você precisa ser forte para isso também. É isso, o bullying existe no trabalho também. Também, né? Em todos os lugares, né? Mas a outra coisa que eu acho bastante interessante que a Bíblia sugere, porque tem muitos modelos de mulheres na Bíblia, né? Que a mulher que teme ao Senhor, e é óbvio, ela não vive em função de si mesma. Porque essa já é uma ordenança bíblica, né? Sim, você tem que estar em função de si mesmo, mais na juventude, para até você se conhecer bem, estar estabilizada, porque como nós falamos, se uma pessoa não se conhece bem, se ela não tem seus valores firmes, e se ela não está forte para, de certa forma, discordar dos demais, ela não vai ter jamais essa postura. Mas eu vou te lembrar de uma coisa. Conhecer, ela vai sair. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Uma que tinha, acho que nem 16 anos. Talvez o máximo que a pessoa possa imaginar é de uma guriazinha de 16 anos que Deus chega e diz, olha, você vai ser a mãe do nosso Senhor. E ela disse assim, seja feita a tua vontade. Mas aí ela tinha noção por dela. temor, né? A gente vê que Maria, ela tinha os seus valores tão bem colocados que nem duvidar de Deus, do anjo, ela duvidou. Não, e contrariar... Imediatamente ela concordou, se entregou, obedeceu, foi visitar Isabel, né? Contrariando a tudo aquilo da época dela, tá? Porque para obedecer essa ordem, ela estava noiva,
tá? Né? Era uma sociedade que era muito cruel com as mulheres e ela ia ficar grávida e já estava noiva, né? Então, sabe, aí a gente... é um bom exemplo de lança fora todo medo, né? Porque José esteve com ela, né? Ela não abriu isso para a sociedade de imediato, ninguém sabia, né? Ela foi em silêncio, mas com a certeza e o apoio do José. Eu acho que esse tempo que ela passou com Isabel lá, que estava grávida, que uma acolheu a outra e aceitaram, foi um tempo em que ela pôde sossegar o coração e voltar de uma maneira fortalecida nela e no Senhor. Então ela teve um acolhimento da família. É lógico que a sociedade seria bem agressiva com ela, mas o fundamento que fala, o firme fundamento ela tinha, que era o José e a Isabel e Deus, né? Reforça, agora é até um problema, reforma, isso que precisa ser forte. A mulher que tem o Senhor precisa ser corajosa, forte ela e corajosa, foi corajosa, né? Obediente. E sabe, e até força, corajosa, perseverante. Tem o exemplo daquela mulher, a mulher que temeu o Senhor, a viúva que perturbava o juiz Iníquo. Ah, sim. Né? Não Nossa, parava de uma também, ousadia, né? E de uma convicção do que ela queria, né? E olha, eu vou até que o Senhor me dê, né? Outras mulheres assim, agora a gente é perseverante, porque assim, às vezes você tem a ousadia, mas se você encontrar o primeiro não, existe o risco de parar. Aí, sim. Entra a perseverança. Entra a perseverança, o voltar e avaliar, né? A primeiro não, é esse que eu vou aceitar ou eu vou continuar, né? E outra coisa, a mulher que teme ao Senhor, que eu acho bastante interessante, já que nós estamos falando de mulheres assim, mulheres tolerantes, perseverantes, como Ana, como foi outra. A mulher que teme ao Senhor, ela tem um entendimento que quando ela conhece o Senhor, uma coisa que não interessa mais é o passado que ela teve, no sentido de quanto esse passado às vezes foi um passado que não foi bom, como era o caso do passado de Raabe, que foi uma prostituta. Sim, à medida que ela tomou uma decisão e ela sabia que ela queria, vou ajudar vocês, mas lembre-se de mim, eu estou aqui. O passado não interessa mais, eu tenho o direito de viver, né? E foi tão bonito que o casamento dela foi assim um presente de Deus, né? Como a gente falou da fidelidade, ela ao ser fiel, ela recebeu um marido que amava, uma família, ela realmente mudou. E a Maria Madalena também, sabe? O fato de a vida dela ter sido marcada por ter sido oprimida por Satanás, né? Ela desfrutou os 3 últimos anos ali, né? A presença intensa servindo ao Senhor, de Jesus. Ela era uma das que mais próximas, né? Estavam de Jesus. Então, perseverança também é característica de mulheres que temem ao Senhor. E a coragem, perseverança, Esther, né, também. Nossa, Esther. Um exemplo de coragem, né? E sabedoria. Eu gosto da Esther com uma sabedoria. Ela vai juntando, dela, né? Essa junta quase tudo que a gente falou aqui. De tudo. Né? Uma elegância tremenda de fazer a coisa na hora certa, com uma habilidade, sem ser manipulativa, né? Mas é fantástico. Então, forte. Esse forte só, né? Forte, corajosa. Joquebede também é mãe de Moisés. Você precisa ter muita coragem de pegar um bebezinho, botar num cesto, mesmo sabendo que ele vai parar lá pertinho do... Eles que tinham uma intenção, de chegar né? ali, né? Ninguém sabe, né? Tem um trajeto. Tem um trajeto. E se esse cesto vira, o menino morre afogado, enfim. E vai que a princesa também não quisesse, também era uma possibilidade sempre. Uma possibilidade, né? Sempre, né? Mas Deus é tão bom, tão perfeito, que todas as eu acho possibilidades, assim, né? Você veja no caso da samaritana, que foi uma coisa imediata, assim, um conhecimento, os poucos momentos, porque às vezes para você tomar uma coragem e realmente se transformar numa mulher que teme ao Senhor,
existe uma caminhada, um processo. A Eliane gosta de falar disso. Vai devagar, seu primo. Mas a samaritana foi um exemplo assim que poucos minutos com o coração de Deus já a fez se posicionar. Sim, isso, mas sabe o que é no caso dela? É que ela era uma mulher tão sofrida, tão mal amada, que eu acho que a ânsia dela por mudar daquela vida era tanta que quando ela viu Jesus e entendeu algumas coisas, é isso que eu estou procurando. Né? E você sabe que nós não estamos falando, se a gente for, nós não estamos falando nenhuma heroína, nenhuma dessas mulheres são mulheres, são todas imperfeitas, são todas cheias de falhas, com histórias que falharam, com coisas que deram errado e que se transformaram em mulheres que temem ao Senhor. Isso, né? Porque o ponto básico de todas, vamos dizer, do meu processo, né? E da mudança, é a hora que ela encontra em Jesus aquilo que ela vinha já procurando, ansiando no coração. Falando, mas é isso aquela que necessidade eu quero. interior, é isso né? que eu procurava e não achava em lugar nenhum. E isso que Deus dá para nós. Por isso que a gente está tão próximo, se entrega tanto e tem essa reverência, esse temor. Porque enche o coração, a alma, junta a alma com o espírito, né? Faz um boom, assim. E sabe por que hoje a gente acha importante falar a mulher que teme ao Senhor? Porque hoje, mais do que nunca, nós vivemos momentos onde nós precisamos ter mulheres em todos os lugares da sociedade, dessa nossa cultura, apoiando valores cristãos, né? Sim. A nossa sociedade está carente de valores sólidos, né? E a mulher é talvez a que mais faça parte dessa construção de valores. Né? Numa modernidade, a sociedade em si está polarizada e invertido. Como as mulheres estão no masculino, nessa coisa de fazer, de mandar, não é que não faça isso, né? Mas aí os homens estão mais acuados, então está havendo uma inversão de valores no mundo. E nós temos que ter esse ponto de referência que é Deus, que é a Bíblia, que são esses valores de temor, de amor, que unam o casal, ou que unam homens e mulheres no entendimento de quem eles são em sua essência. Eu gosto de pensar em Débora nisso, sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar que Débora era uma dona de casa. Que se transformou em juíza. E depois como juíza, ela foi mais do que isso ainda. Ela se transformou, era um cargo político. Tá? Um cargo político. Ela se transformou, ela tomou o papel, ela fez o que um general fazia. Ela foi à frente de um exército, sem perder a dignidade de dona de casa, a essência. Tanto é que quando ela vai se falar sobre mesma, ela se denomina na mãe sobre Israel. Então é aquela mulher que é mãe, que é dona de casa, mas pode ser uma juíza e pode ir à frente, conduzir todo um exército. E isso que eu falei, e sem perder a essência em Deus, porque Deus acolhe tanto a mulher nesse papel de juíza, de general, que ela continua sendo feminina, né? Que ela continua entendendo como esse cuidado de Deus, como filha amada de Deus. Isso que sustenta. Não assim, eu tenho que fazer pelas minhas próprias forças. Não, Deus está aí, Ele faz por mim, eu sou filha amada de Deus, eu posso descansar nesse leito, né? Nesse acolher de Deus, a sombra do Altíssimo, né? Isso é maravilhoso. Então, queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente convida você a estar olhando para as mulheres retratadas lá na Bíblia, onde realmente você vai reforçar os valores que tem uma mulher que teme a Deus, né? Por hora, a gente agradece a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargo Lift.